Beleza? Bom, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde de novo. Possivelmente essas aulas vão ser jogadas tudo junto, essa do módulo 4 no caso. Eu tô gravando essa aula da aula 18 logo depois da aula de lista. Até porque a gente vai usar um pouco de lista aqui, então um assunto completa o outro, entende? E é um negócio mais de boa, mais rápido, então vai ser uma aulazinha bem rápida. Então, aula 18, penúltima aula já. Daqui a pouco o projeto de vocês vai estar aí para vocês fazerem e mandar pra gente. Então, vamos embora. Manipulação de arquivos. Próximo slide. A gente vai entender como a gente manipular arquivos, tipos de arquivos, o que é uma manipulação de arquivos, para que serve isso, né, no caso. Estrutura, o passo a passo, como a gente faz isso. Abrir arquivo, escrever dentro de um arquivo, no caso. E por último, as atividades. Beleza, vamos começar. Para que serve essa manipulação de arquivos? Basicamente é o seguinte: a gente está iniciando na computação, a gente não sabe mexer com banco de dados ainda. E a gente precisa achar alguma forma de a gente guardar informação, porque, querendo ou não, os programas que a gente está fazendo agora, a gente roda, parou de rodar, sumiu as informações, saiu da nossa... Lembra da questão das memórias? A gente guarda informações lá dentro da memória do computador? Então a gente parou o programa, a memória esqueceu. E tu não vai deixar teu programa rodando o tempo todo, ainda mais como programas básicos. A gente não tá falando de um software aqui que vai longe, tá ligado? Então, beleza. Então, ele serve pra gente guardar informações dentro de um arquivo e nosso programa parar de rodar e a gente continuar com essas informações. Então, vamos lá. É pra isso que serve. Tipos de arquivos que a gente pode salvar essas informações. Primeiro, a gente tem o CSV. O CSV, no caso, é algo mais voltado para a computação. São arquivos que seguem uma lógica de programação para funcionar e ficar organizado direitinho. O segundo é o binário, é o arquivo em binário. No caso, a gente vai transformar imagem, texto, números em binário. Vai ficar lá. Cada linha, números binários. É isso, de boa. E por último, o TXT, que é o que a gente conhece por padrão agora. A gente vai criar uma nota aqui agora, a gente usa o TXT, a gente vai escrever qualquer coisa assim, eu quero lembrar lista de compras, TXT. É isso, é de boa. Todo mundo já deve ter feito um arquivo TXT no computador. Próximo slide. Como a gente vai manipular esses arquivos? Com três modos básicos. Escrevendo nele. Calma, desculpa. Primeiro, a gente vai abrir o arquivo. A gente vai abrir o arquivo primeiro. Até porque a gente não vai conseguir escrever, ler o arquivo sem abrir ele. A gente vai abrir o arquivo. A gente vai manipular ele escrevendo, lendo um conteúdo que já tem nele. E depois, por último, fechando o arquivo. Beleza, voltando aqui agora. Eu tive que dar um corte na aula rapidinho. Então a gente vai só recapitular. Primeiro a gente tem que abrir o arquivo, como eu falei. Depois a gente tem que fazer algumas coisas com ele, por exemplo, ler, escrever e adicionar coisas novas no arquivo, o que você quiser fazer. E por último, a gente vai fechar o arquivo com o close. Tem bem aqui, ó, vocês podem ver bem aqui. Então, vamos lá. Indo para o próximo slide, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir, manipular e fechar. Beleza. Para a gente abrir esse arquivo, a gente tem que usar uma função. Que, no caso, a gente já vai ter visto a aula de função, então vocês vão saber função. É uma função própria do Python, que é o open. Vocês podem ver aqui, ó. Open, nome do arquivo e o modo de acesso. O modo de acesso, no caso, é a manipulação desse arquivo. O que a gente vai fazer com ele. Então, basicamente isso. É bem de boa o arquivo. Beleza. Os três métodos de manipulação de arquivo que a gente tem. É a leitura, o read, a escrita, write, e por último, o append. E lembrar ali que a gente usou o append? O append é para adicionar elementos no nosso arquivo. Basicamente é isso. A gente vai ver melhor agora no VS Code. Vou dar uma olhada aqui no próximo slide.
É isso. A gente vai mexer, a gente vai ver tudo, então já enquadra essa parte aqui de escrevendo e lendo dados. Então, deixa eu pegar aqui o VS Code. Vocês podem ver aqui que já tem um negócio que eu tava mexendo antes da aula. Então, beleza. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, deixa eu deixar um pouco maior. Que é o seguinte. A gente vai abrir o arquivo. Então, a gente começa da seguinte forma. Com o arquivo aberto, ou seja, abrindo o arquivo, ó, lembra do nosso open que a gente manda o nome do arquivo e o método? Beleza. A gente vai abrir o arquivo open, lembra da função open? A gente dá o nome para esse arquivo, txt. No caso, a gente vai trabalhar com txt aqui só. E por último, o que a gente vai fazer com esse arquivo? Vou ler ele. Read. A gente usa o read, usa o R. Write, a gente usa o W. E o append, a gente usa o A. Bem de boa. Basicamente, essa linha de código aqui significa com o arquivo dados.txt aberto, leia. Beleza. Lembrando que esse dados.txt ele já está criado. Ó. Vocês podem ver que ele está criado aqui. Ó. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um write. E dados.txt, vamos criar um dados1.txt. Se a gente for escrever nele, que é o W, ele vai criar um novo pra gente. Então vocês podem fazer desse método, ou podem criar aqui ó, no VS Code mesmo, apertando aqui. Beleza. Com esse arquivo aberto, a gente vai chamar ele de arquivo. Ó. Isso aqui é pra gente chamar ele de arquivo. A gente pode colocar arquivo 1, arquivo 2, colocar o nome que a gente quiser. Por exemplo, não sei, letras. Então a gente vem bem aqui, ó. Lembrando, essa linha de código aqui. Com o dados1.txt aberto, chame-o de letras e faça a seguinte coisa nele. Letras, ponto. Eu quero escrever, né? Write. Colocar 1. E vamos dar, quando salvar, né? Vai dar. Beleza, ó. Criamos bem aqui o nosso dados.txt e a gente tem, ó, o número 1 nele. Pronto. E vamos voltar. Agora, read. Eu quero que ele leia no meu arquivo. Eu quero que ele leia do arquivo dados.1txt o que está lá dentro. Então, vamos mudar isso aqui para read. Read. E vamos tirar. A gente não vai escrever nada, né? Vamos salvar. E vamos colocar um print, né? Eu quero que ele mostre para mim o que ele leu, né? Beleza. Salvando, rodando. Leu o número 1. Perfeito. É isso. Escrevendo. Agora a gente sabe que lá já tem o número 1. E se eu der um append agora? Bora aqui. Tirar o print, né? A gente não vai mostrar nada. Opa. Append. Que é isso? Posso ter escrevido errado? Aqui a gente vai mudar para A. Deixa eu dar uma olhada. Append. Creio que não é assim. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no slide. Não, é isso mesmo. Tá certo. Acabou que não apareceu o amarelinho, mas acabei achando que estava errado. Então a gente vai fazer aqui letras, append, e vamos colocar aqui 2. É isso mesmo. E o negócio é o seguinte. O append vai funcionar da seguinte forma. A gente vai adicionar a um arquivo que já tem coisa dentro. Se a gente colocar um write de novo aqui, o write vai apagar o que eu tenho e escrever por cima. Então a gente vai usar o append. Então, opa. Acabei indo aqui pro outro lado. Salvei. E vamos rodar. Acabou dando errado aqui. Seguinte, vamos lá. A gente não vai usar o append. A gente vai usar escrever. Então vai funcionar da seguinte forma. A gente vai colocar o método como append para adicionar e vai dar um write. A gente passa aqui, ó, str, a gente pode usar isso aqui também, ó. Opa.
E pronto. Vamos salvar. Então, com append a gente vai usar o write. Não vai usar ponto .append, não. Então, salvando e... Agora acho que foi certinho. Vamos, ó. 1, 2. A gente adicionou o nosso 2. Beleza, tranquilo. É isso. Agora voltando pro slide rapidinho. Nossa última parte agora. O read tem 3 variações. Aí vocês podem usar da maneira que vocês acharem melhor elas. Como vocês forem usar o arquivo. O read que a gente usou. A gente tem um read line. Que ele vai ler somente a primeira linha. A próxima linha, no caso. Depende de onde tu tiver no arquivo. E o read lines, que ele vai te dar uma lista. Lembra da lista? Com as posições certinho. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Vou pegar cadê? Esse bem aqui. Pode ser? E deixar aqui de novo. Puxar o VS Code. E vamos tirar esse aqui. Beleza. Dentro dos nossos dados, vamos mudar aqui para 1, né? Que é o que a gente está mexendo agora. E a gente tem escrito. O principal que eu vou mostrar para vocês agora é o readlines. A gente vai colocar para R. Readlines, que ele é o mais complexo. Os outros dois, tu só vai printar e pronto. Tanto o read e o readline. Vocês só vão printar. O readlines é um pouco mais complexo. Vamos ter que fazer o seguinte. Linhas igual o arquivo que a gente está trabalhando. O arquivo que a gente colocou o nome dele bem aqui, lembra? E vou mudar isso aqui para readlines. Beleza. Como a gente vai ler, a gente não vai servir nada. Vai ser esse aqui. Beleza. Esse readlines vai retornar para a gente, dentro de linhas, um array, uma lista, um vetor. Então a gente vai print, linhas, e vai dar aqui, posição 0, né? A gente só tem uma linha usada, né? Vamos salvar. E play, né? Aqui, ó. Vocês podem ver que na primeira linha, ele vai te dar todas as linhas. Mas eu só pedi a linha da posição 0. Que tem o 1 e o 2. 1 e 2. É isso. O readlines é o que é mais complexo, assim. Então, basicamente é isso. Voltando aqui pro slide. A gente tem os exercícios, que de novo vai estar no Classroom lá, para vocês acessarem e resolver. Eu considerei os exercícios de lista bem tranquilinho, bem fácil, de vocês fazerem. Então, é isso. Até a próxima aula.